Hoje eu vou fazer o review dessa máquina aqui, que é a Pen Pro da Arkham. Eu sou a Tami, sou tatuadora aqui em Curitiba há 13 anos, especialista em tatuagem dourada e pratim da Arkham. Recebi essa máquina aqui no começo do ano e resolvi usar ela por 3 meses para poder testar todos os benefícios que ela tem para o meu cliente e para você que é tatuador e está procurando uma máquina nova. A começar, claro, pelo custo-benefício. Ela é uma máquina com preço de mercado muito acessível e com um desconto muito bom. Então você pode ter uma máquina de qualidade no teu estúdio que vai estar ali dentro do bolso tanto do tatuador iniciante quanto do tatuador mais experiente. Ela vem nessa case maravilhosa, essa caixinha bonita que mostra todos os detalhes de uma arte exclusiva da Arkham, pra gente ter aqui a nossa marca do polvinho, a nossa mão, fora que você pode deixar essa caixinha aqui como exposição no seu estúdio, junto com todos os seus materiais da Arkham, né? De tão bonita que ela é. Eu amei esse capricho e esse cuidado da Arkham, pra mim é o que torna a marca especial. Abrindo a nossa caixinha, a gente começa aqui com o principal para o tatuador que gosta de participar de eventos, gosta de estar viajando e fazendo guest, que é a nossa case. Ela vem com uma case bem rígida e essa case ela tem uma alcinha aqui para a gente poder carregar mais fácil, né? Muitas vezes nos eventos a gente quer ficar andando com a máquina para cima e para baixo, até por medo de deixar ela largada, então essa case facilita, a alcinha facilita, prende ela, coloca dentro de uma bolsa. E isso tudo deixa muito fácil de a gente carregar e manter ela perto da gente, segura e firme. Afinal de contas, é o que a gente quer, né? Guardar nossa maquininha. A primeira coisa que vem nela é o nosso manual de instruções. Ele é um manual bem completo e a gente também tem esse QR Code aqui, que pode estar acessando ele online. E uma versão ainda mais completa desse manual, porque, claro, aqui vai ter algumas instruções básicas, mas quem não está acostumado ainda a usar tanto uma máquina Pen pode precisar de um pouco mais de informação, né? Então o QR Code vai estar trazendo mais informações ainda. Mas no básico aqui sobre o funcionamento da máquina, a gente tem tudo. Manualzinho bem caprichado, papelzinho bem bonito, impressão bem boa, bem legível, dá pra gente ver todos os detalhes da máquina, tudo que ela tem a oferecer, pra gente estudar um pouquinho sobre a nossa máquina e entender melhor o nosso equipamento. A Arkham tem um cuidado especial com todo tipo de tatuador. Por isso ela mandou uma variedade de material aqui dentro, que pode regular a sua máquina e deixá-la do jeito que você gosta para o seu tipo de trabalho. Aqui dentro a gente começa encontrando 3 grips de tamanhos variados. A gente sabe que tatuadores mais iniciantes têm o costume de usar grips mais fininhos na borda para poder ficar mais fácil a pega. Tatuadores mais velhos costumam gostar de grips maiores, que vão deixar a mão um pouquinho, né, mais fechada aqui e teoricamente pra gente, que é mais velho na tatu, um pouco mais confortável. Mas isso depende muito de cada um e depende do que você vai escolher para a sua máquina. Por esse motivo, a Arkham manda 3 tamanhos diferentes. Eles são facilmente removíveis, trocar ele rodando aqui. Além disso, eles são feitos de aço inoxidável, então você pode colocar dentro de uma cuba ultrassônica para que você possa lavar ele e esterilizar de forma adequada, colocando até mesmo dentro de um autoclave. Eles também são desse pigmento preto fosco, que fica muito bonito na máquina, combina bem com uma das baterias, pode limpar tranquilamente, ele não vai descascar. Eu tô usando ela há mais ou menos 3 meses para poder trazer esse review e testar todas essas questões da máquina, né, e não deixar nenhuma dúvida sobre a qualidade e a durabilidade dela. Vou mostrar para vocês mais de perto o que eu uso diariamente, que é esse grip maior aqui. Ele é o que se adequa ao tamanho da minha mão. Eu tenho uma mão grande, apesar de ser uma menina, dedos finos, mas tem uma mão grande. Então ele é o que se adequa e vocês podem ver que como eu tô usando ele há 3 meses, não tem riscos, não tem marcas. E eu passo ele bastante no álcool, limpo bem, né? Como sempre deve ser antes de fazer uma tatu. Ela vem com 2 baterias. É uma bateria de lítio de 12 volts e ela tem uma durabilidade aproximada de 10 a 12 horas. Claro que vai depender da força com que você usa ela, da voltagem que você vai usar ela, né? Para ela durar mais ou menos tempo, mas eu considero uma quantia de horas bem legal. Eu chego a usar muitas vezes a mesma bateria por 3 dias sem carregar, fazendo tatuagens em 3 dias seguidos. Se eu for fazer uma tatuagem muito longa, claro que eu vou acabar trocando. Para isso, ela veio com 2. Então a gente tem aqui uma roxinha e uma preta, que são bem legais. E quando você liga elas, vamos pegar aqui, ela faz o polvinho da Arkham, bem bonitinho. Eu achei isso um charme. Como vocês notaram, elas estão sendo bem usadas, né? Tem uma preta, uma roxa, bem usadas para poder fazer o teste e trazer para vocês a certeza do tempo que elas duram aqui no estúdio, pelo menos comigo e com o meu trabalho. Lembrando que eu faço micro-realismo, minhas tatus não duram menos de 6 horas. Para ajudar a carregar de modo fácil, ela vem com essa base de carregamento. Eu já vou ligar ela para vocês. Eu fiquei apaixonada porque é um cuidado muito legal. Você pode deixá-las em cima da sua mesa ali e só trocar facilmente, né? Então você precisou trocar de bateria, você só encaixa e ela vai funcionar rapidinho, vai estar carregando, você não tem que ficar
puxando cabo, nem nada assim, para colocar, e você também não coloca a bateria em cima de nenhum lugar, o que evita riscos, evita, né, quedas, né? A gente sabe que às vezes coloca essas máquinas muito redondinhas e elas vão rolando pela bancada, vão rolando nos locais. Esse é um outro ponto positivo dessa parte reta aqui do visor. Quando a gente está com ela protegida e vai trabalhar, se você colocar ela em cima da mesa assim, ela não vai rolar, ela vai travar e não vai ter o risco de você acabar quebrando e estragando a sua máquina. Falando do encaixe dela, ela tem um encaixe bem firme, ela veio com uma borracha bem boa, o encaixe dela é bem preciso, bem firme, bem fácil de encaixar e ela não solta durante o procedimento. Você pode puxar, né? Você vai mexer na regulagem da agulha aqui, na distância da agulha, ele não solta fácil, para que você possa ter segurança quando vai tatuar, né? Por experiência própria, eu já usei algumas outras máquinas em que ficava frouxo aqui em cima e isso acaba gerando um problema, porque você vai tatuar e fica com aquela sensação de que a máquina vai cair. Fora o perigo de você ter uma máquina desligando enquanto tatua, né? O que é uma coisa que a gente não quer. Daqui a pouco a gente volta às regulagens da máquina e as outras funções dela. Pensando em todo tipo de artista e nos perrengues que a gente pode passar por aí, a Arcan também manda um adaptador, cabo de fonte de bateria. Ele encaixa aqui no lugar da bateria, também é bem firme. Quanto a essa parte, eu não vou poder falar para vocês do uso dele, porque acaba que eu não uso uma fonte de bateria há 3 anos. Mas eu achei muito interessante, porque se a gente estiver num evento, principalmente, onde tem fontes, tem local para comprar, e você estiver no modo preciso disso, você vai ter uma terceira opção de bateria e de uso da sua máquina. Ela vem com um cabinho aqui, bem bonitinho. Mas ele é um cabinho bem bacaninha, não é um cabo super grosso, mas considerando que eu acredito que a maioria dos artistas hoje em dia não usa mais máquina de fonte, né? É um cuidado que a gente tem, é uma coisa que você tem ali para uma emergência, que pode precisar e vai te auxiliar, mas que você não pensa em usar o tempo todo. Eu mesmo acabo não usando. Dentro dessa caixinha, a gente também encontra o cabinho de carregamento, que é um cabinho USB-C. É um cabo fácil de achar na indústria hoje em dia, se você precisar repor. Então, é um cabo bem simples de encontrar. Ela não vem com uma caixinha de tomada, mas eu acredito que não precisa e muitas pessoas acabam ligando já na fonte do computador. Afinal de contas, você pode deixar a base de carregamento ali, né? Conectar na fonte do seu computador, próximo a você, e fica ali bonitinho só para você efetuar a sua troca. Ela nunca sai. Eu gosto bastante dessa ideia. Mas, caso você precise, ela também conecta aqui em cima da máquina. Ela carrega na mesma velocidade, tanto na base de carregamento quanto aqui no cabo direto. Já no manual, a gente tem uma instrução sobre não usar caixinhas de carregamento turbo, porque como a bateria é uma bateria de 12 volts, se a gente usar um carregador, né, uma caixinha de modo turbo, a gente pode estar queimando a bateria ou diminuindo a vida útil dela. Agora, depois de apresentar a máquina aqui para vocês, eu vou apresentar na prática como ela funciona. Só deixando claro que isso aqui não é uma camisinha, é um protetor de sonda, beleza? Você pode comprar da Voltex, ele é mais barato, o Mercado Livre vai ter, me patrocina, o Mercado Livre vai ter um monte de entrega grátis para ele e vem uma caixa com 50 e você vai pagar em torno de R$30. Deixo o link para vocês aqui embaixo. E aí tem uma marca que é mais profissional, digamos assim, mas o frete dela é um pouquinho mais caro. Eu não conheço essa outra marca, mas parece ser bom também. O importante é não ser lubrificado, porque senão a máquina vai ficar escorregando. E é isso. Protege bem a máquina para você tatuar. Pensa que se não passa filho, não vai passar contaminação para sua tatu. Essa bandagem da Arcan, além dela ser estilosa, combinar com a sua máquina nova. Depois que a gente coloca a luva para proteger a máquina, você não pega em mais nada, nem na tesoura. Vou usar uma pelezinha comum. É uma pele de uma marca famosa que eu não vou falar, mas é isso. Eu já comecei aqui um estudinho nela, mas aqui nela a gente vai fazer só linhazinha, só coisa assim para vocês darem uma olhadinha em como é que é essa máquina funcionando. Das frescuras de tatuador, essa aqui é a minha preferida. Se chama palito abaixador de língua protegido, porque ele tá protegido. Se você pegar ele sem luva, é só você pegar só na área externa, não pega nele, você não contamina nada. E aí você não vai contaminar o seu potinho. Então, por exemplo, peguei meu potinho com a mesma luva aqui, aí eu vou e pego sem contaminar a minha manteiguinha. Por isso que é uma das minhas coisas de tatuador fresco preferida. Um batoquinho. Eu tenho vários tipos e tamanhos aqui. Se você é que nem eu, que adora bater agulha no fundo do batoque, usa batoque de silicone. Vou testar aqui com uma 9 Magnum. Vou filmar bem aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem uma inscriçãozinha bem aqui, ó.
Aqui. 9 Magnum. Uma 5 RL. E uma 23 Magnum. Todas da Arkham. Se vocês quiserem review de agulhas, vocês vão ter que comentar aqui embaixo, que daí eu faço mais pra frente num novo vídeo, porque é muita agulha, muito boa, e tem muito pra falar sobre elas. Cartuchinho engatado. Vamos lá. Ligando a nossa Pen Pro. Aparece polvinho, sempre bonitinho de olhar. O bom da camisinha é que a gente consegue ver bem as informações aqui. A gente vai ligar ela. Ela tem 3 funções de funcionamento principal, que eu particularmente fiquei muito apaixonada por 2 delas. A primeira é a clássica, né? A nossa querida voltagem. É um funcionamento normal dela. Ela vai subir e descer a voltagem. Ela tem um timer aqui no visor dela. Ela tem a quantidade de bateria, que ainda falta. Ela tem aqui, né, que você tá no modo de voltagem. E aqui o número da voltagem que você tá. Já encaixei aqui minha máquina, minha agulhinha aqui. Cartucho da Arkham. Tô com 5 RL. Dá pra ver que ela tem um barulho bem suave, bem contínuo. Pro cliente chega a dar sono. E ela não vibra. Ó, já ligada aqui em cima. Ligada já com cartucho, ela não vibra. Ela é bem constante, ela é uma máquina bem sólida. E ela é uma máquina bem forte. Quem usa máquinas de rotativas PENS, né, sabe que não devemos usar as de 12 volts, baterias de 12 volts abaixo de 6. Porque abaixo de 6 volts a gente está forçando muito o motor. É tipo colocar um carro e andar sempre na primeira marcha. Então a gente tem que subir um pouquinho. Não vou entrar muito na questão da regulagem da força da máquina, porque afinal de contas isso é o equilíbrio entre a sua mão, a velocidade que você faz o teu trabalho e a velocidade da máquina. Tá? Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, um vídeo mais preciso sobre velocidade da mão, como é que faz, eu posso fazer um vídeo pra vocês mais pra frente. Eu vou fazer uns tracinhos só pra vocês verem ela funcionando. Claro que na pele artificial a gente não tem gordura, então vai fazer um barulhão quando a máquina entrar aqui, tá? Só lembrando que isso aqui é na pele artificial. Depois a gente vai pra uma pele humana, e daí a gente consegue ver como é que ela trabalha também numa pessoa. Tá? Tracinho, bem firme. A gente tá na opção dela de voltagem, beleza? Vou fazer mais um. Aqui eu coloquei uma 18 RS. Gosto de deixar a minha agulha bem pra fora. Então dá uma olhadinha aqui. A regulagem da agulha aqui, ó, pra gente colocar ela pra fora. Ela é bem fácil. Esse protetor de sonda, né, pra não falar outra coisa, ele vai e volta bem fácil, então ajuda a regular a máquina bem. Ó, o som mesmo com uma agulha grossona. E agora vamos ver um traço bold nessa máquina, que é mega gostoso de fazer traço bold. Olha que delícia de traço! Eu estou usando ela em 8.9, o que nem é alto. Normalmente o pessoal usa, às vezes, 10, 12 para uma 11 RS. Dá pra ver que ela pigmenta bem fácil, ela entra muito bem na pele, mesmo sendo uma pele artificial sem gordura. Se a gente deixar ela um pouquinho mais forte, vou jogar ela para 9,5, claro que ela vai um pouquinho mais forte. Eu uso de acordo com a minha velocidade de mão, lembrando que eu uso uma velocidade que se adequa ao meu tipo de trabalho, tá? Linhazinha bonitinha. Fine line, eu tinha usado aquela hora em 8,5, que eu vou usar em 9. Tô usando uma 5 RL. Olha a estabilidade da máquina pra gente fazer um traço longo. Linha reta. Vocês querem fazer uma linha reta assim? Compra cartucho da Arkham. Olha o fio
Olha a precisão dessa linha. Agora a gente vai pegar uma Magnum. Uma 7 Magnum Round. Eu gosto de Magnum Rounds. Eu quase não tenho Magnum reta. Por uma questão de gosto mesmo. Eu faço muito sombreado delicado em tatuagens pequenas. E as bordas deixam muito marcadas. Então, como eu gosto de uma borda mais suavezinha, eu acabo usando uma Magnum com as bordinhas redondas. Eu gosto de usar a máquina para fazer sombra, pintura, tudo, em 7,5. É uma preferência minha. Vamos brincar de preencher aqui este coraçãozinho. Enche o reservatório de tinta e... Olha só. Mesmo em 7,5, ela é bem forte, bem precisa. Tá? Isso a gente está usando ela na primeira configuração dela, que é a configuração comum, de máquina comum de voltagem. Só aumentando e diminuindo a força da máquina. E a gente vai usar a 23 para vocês verem a configuração da máquina. O recuo dessa máquina é de 4.0, então ela é uma máquina bem forte, por isso que ela aguenta essas agulhas, né, grandes. Eu não aumentei a voltagem dela, ela continua em 7,5. E ainda assim eu consigo fazer um blocado bem preciso. Dá uma olhadinha. Como vocês podem ver, ela é uma máquina bem forte, bem resistente, que aguenta diversas numerações de agulha e vai servir para qualquer tipo de trabalho. Chega a ser gostoso pensar em fazer um blackout com ela, né? Até para fazer um escovadinho ou uma tatu mais pendulada, ela é uma máquina bem confortável. O peso dela é bem equilibrado entre bateria e motor. Tá? Esse peso das duas, ele ajuda você a conseguir ter um bom movimento na hora, sem puxar muito para trás, sem deixar com dor aqui atrás. E né, eu também uso cartuchos que sejam confortáveis para esse apoio, que senão aquele calinho de tatuador mais antigo acaba doendo, acaba machucando. Eu não usei nenhuma diluição de tinta aqui, eu estou usando preto puro, só para a gente fazer um estudinho aqui da profundidade mesmo da agulha, né, da pega da máquina na pele artificial. Esse é um motor cordless, ele é um motor que bate mais retinho e com bastante força. Eu não pretendo entrar muito nessas questões técnicas de que tipo de motor é e tudo mais, porque o meu foco aqui é mostrar a usabilidade da máquina da Arkham. Aqui uma sombra bem suavezinha, com a 23, só com o peso da mão. Ela consegue bem e sem machucar a pele. Sempre lembrando, tudo isso é um equilíbrio entre mão, máquina, técnica. Agora a gente vai para a segunda regulagem dessa máquina. A segunda regulagem é uma das minhas preferidas. Claro que a primeira, né, que é a que eu mais uso, é muito legal. Mas a segunda regulagem é essa daqui. Ela faz esse barulhinho assim. Pode aumentar. Ele tem um intervalo maior entre a descida da máquina. E essa daqui é uma regulagem para whip shading. Mesmo sendo uma tatuadora de alguns anos de experiência, eu sempre tive uma dificuldade no whip shading por causa do tempo que a gente leva na mão para fazer os movimentos. Às vezes a gente quer tatuar rápido e acaba demorando, né? E essa regulagem de whip shading, ela te ajuda nisso. O tatuador iniciante vai ter mais facilidade para fazer o whip shading e o tatuador mais antigo vai conseguir acelerar um pouquinho mais o trabalho porque ele já vai ter uma experiência com máquinas e material e aí ele vai ter um recurso a mais que é uma regulagem própria para isso. Ela reduz esse tempo de intervalo e ela faz os pontinhos um pouquinho mais separados, olha só que legal. Aqui eu tô fazendo num pendulado com a 5RL, mas eu posso fazer assim também. Bem pintadinho mesmo de whip shading. Olha como ela faz um whip shading bem limpinho, bem legal.
Lembrando que eu não tô usando nenhuma diluição. Tudo isso é no preto puro, força da máquina e peso da mão. Olha só. No microrealismo, a gente costuma usar muito essa sombra Whip Shading, para não ficar muito marcado. Então, ela é um recurso muito útil, que é uma novidade aqui na Pen Pro da Arkham. Mas é uma novidade que veio tipo, muito massa, assim. Eu tenho usado bastante esse recurso nos meus trabalhos. Olha só. E fica bem legal. E também vai funcionar com todas as agulhas, né? Vou pegar uma Magnum. Quando eu uso esse recurso na Magnum, eu gosto de deixar ela bem lentinha, né? Então ela tá em 6. Olha só que legal. Olha que diferença que dá quando a gente faz um rastelado para quando a gente faz o whip shade com ela. Olha como fica suavezinho nessa regulagem esse whip shade, sabe? Então, mesmo para quem faz um preto e cinza, né? Colocar uma sombra mais suave em algum lugar, fazer essas escovadinhas para fora, fazer detalhe, né? Principalmente no olho. Se quer alcançar um cinza bem lisinho, ela ajuda bastante. É uma regulagem muito legal dessa máquina. Olha que sombra lisinha bonita. Ó, passando por cima da outra sombra, vai misturando bem, porque fica os pontinhos bem pequenininhos, né, da Magnum. Então ela consegue deixar a sombra bem suave. Também vai funcionar com todos os cartuchos, todas as numerações de cartucho. Isso faz com que seja muito útil. E você pode usar em trabalhos bem grandes, né, com uma 23 ou até mesmo com a bucha, para fazer espaços maiores, preenchimentos maiores. Beleza? E aí nós temos a nossa terceira regulagem, que eu acredito que funcione melhor para quem usa agulhas finas, né? Que é a regulagem do pontilismo. Eu não faço pontilismo, eu não uso. No máximo que eu vou usar essa regulagem é para algumas texturas, mas ainda assim eu não uso tanto. Mas eu acredito que para quem, né, trabalha com mandalas, essas coisas assim, pode acelerar muito o trabalho. Para a gente fazer a troca dessas funções, a gente dá 2 cliques aqui. Ligou, 2 cliques muda, 2 cliques muda. Uma coisa que eu achei muito legal é que no começo eu tinha muita dificuldade para fazer aqueles comerciais que a gente faz aquelas correntinhas de pontinhos, sabe? E essa função, dependendo da agulha que você está, se tiver com uma agulha grossa, você vai fazer esses pontinhos como se fosse uma linha. E o intervalo deles vai ficar exato. Então ajuda bastante aí os tatuadores iniciantes. Faz quase um costuradinho. Olha que lindinho. Eu achei um recurso muito legal. E para quem gosta, né, do pontilismo, fica mais preciso no pontilismo, porque afinal de contas você consegue medir, né, a quantidade de pontos que você está colocando por área. E você vai ter um trabalho que é mesmo ponto a ponto, sem ter aquele movimento da mão fazendo assim. Isso ajuda muito, até a longo prazo, né? A vida do tatuador, a vida que a gente tem, pode ter vários problemas de ler, né? E tudo mais. Esse tipo de recurso vai te ajudar a não movimentar tanto a mão aqui e a não ter que fazer assim. Quem faz pontilismo também tem que esticar muito bem a pele quando faz. Então acaba ficando com muita dor nessa mão já, né? Então essa máquina, ela vai te ajudar a fazer esses pontinhos de forma mais eficiente, sem machucar sua mão, sem ficar sofrendo. Olha só que legal. A gente fica com vontade de ficar brincando o dia inteiro na pele artificial. Inclusive, recomendo para quem tá pegando a máquina pela primeira vez, às vezes, pegar uma pele artificial, fazer umas brincadeirinhas assim, testar todos os recursos, ver quais são as velocidades que funcionam para você. Que cada tatuador
tem um jeito específico de trabalhar, gente. Às vezes vai vendo um tatuador de um jeito, o outro do outro. Vai absorvendo um pouco de cada, né? E vai criando o nosso próprio método, nossa própria técnica. Delicadinho, mas também funciona no Bolt. Vamos pegar uma Bolt aqui. Esse aqui é o máximo da voltagem dela nesse modo, que é 9, tá? Com a RS, ela vai fazer uma sombra suave, mas com a RL ela sempre vai fazer um ponto. Se você ir passando ela na RS, ela vai fazendo uma sombrinha, por causa do intervalo. E porque da RS ela é muito aberta e tá muito longe. Mas se você fizer um ponto com calma, ela vai fazer a perfuraçãozinha. Resolvi testar ela aqui na Magnum. Claro que a gente não faz pontilismo na Magnum. Eu acho, pelo menos. Mas como eu não sou especialista em pontilismo, acaba que eu também não sei. Mas eu achei que ela dá um efeito interessante, que talvez os artistas do Blackwork possam aproveitar de alguma forma a expressão dessa força da agulha na pele. Bom, aqui é um treino em pele artificial. Treino em pele artificial é legal, mas a gente sabe que é a pele de verdade que mostra para que veio, né? Então aqui é só para vocês verem algumas das funções da máquina, ver como que ela trabalha mesmo, dar uma olhadinha como que é cada coisinha. Se eu deixei passar alguma coisa, comenta aqui embaixo, eu posso fazer um novo vídeo, posso tirar mais dúvidas sobre essas partes. Esse é o meu primeiro review, às vezes a gente se perde um pouquinho que fica nervoso, mas se eu deixei passar alguma coisa é só comentar aqui embaixo que depois eu faço um novo vídeo. E agora vamos para a pele humana. Eu tô aqui desembalando para vocês verem o timer dela. Como ela contou aqui o tempo de tatu que a gente fez agora. Legal, né? Ela conta certinho o tempo de tatu, assim você sempre sabe quanto tempo levou sua sessão. Agora eu vou aproveitar, arrumar a bancada aqui e depois a gente volta para ver o final da tatu. Tá aqui o resultado da nossa tatuagem dourada feita com a Pen Pro da Arkham. Se vocês quiserem, né, um review aí dos cartuchos, da numeração de agulha e tudo mais, é só pedir aqui embaixo, eu vou estar falando para vocês como é que funciona. Espero que tenha ajudado todo mundo. Não esquece de se inscrever no canal e até!